Olá, pessoal. Você quer saber como que se estrutura uma área de recursos humanos? Então é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Se você está chegando agora nesse canal, eu sou Bruno Malheiros e aqui a gente fala sobre educação e recursos humanos. No último vídeo que eu postei, eu falei um pouco sobre as profissões, os cursos que a gente realiza para poder trabalhar na área de RH. Eu atuo nessa área tem mais de 20 anos, então me sinto aí com alguma liberdade para poder fazer comentários sobre esse assunto. E hoje eu queria mostrar um pouco como é que está organizada a área de recursos humanos nas organizações, nas grandes empresas. É claro que pequenas empresas têm áreas de recursos humanos muito pequenas. É comum que você tenha uma única pessoa que cuida dessa atividade ou que se terceirizem as atividades relacionadas à gestão de pessoas, mas grandes organizações elas possuem áreas bem estruturadas e é um pouco nessa linha que eu vou conversar aqui com vocês. Só para trabalhar a questão mais visual, para não ficar só eu falando, eu vou compartilhar o quadro branco aqui e vou fazendo o registro do que eu vou falando para que vocês entendam a estrutura toda da área e como as coisas estão relacionadas umas às outras, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui o quadro. Então vamos lá, para começar, uma coisa muito importante é saber que toda a área de recursos humanos, e insisto, a gente está falando de uma área de recursos humanos nas grandes organizações, ela vai se separar, ela vai se subdividir em três grandes unidades. Três grandes unidades compõem a área de recursos humanos. A primeira é o que eu vou chamar de administração de pessoal. É claro que tem gente que vai chamar de departamento de pessoal, de área administrativa de RH, enfim. Mas eu vou chamar aqui de administração de pessoal porque eu acho que é o nome mais adequado. A gente tem uma outra grande área que vai se chamar desenvolvimento de pessoas ou desenvolvimento de pessoal, tanto faz. E a gente também tem uma terceira grande área que a gente vai chamar de saúde e segurança. Pode ser saúde e segurança do trabalho, saúde e segurança do trabalhador, mas o espírito é o mesmo. É claro que existem unidades de RH de grandes organizações que vão ter outras áreas que não são essas que eu comentei aí, como, por exemplo, a área de gestão de mudanças, de desenvolvimento organizacional, mas eu estou tentando trabalhar no que é regra, no que você vai encontrar em praticamente 100% das empresas que você for, tá? E o que que entra na área de administração de pessoal? Aí entra coisa pra caramba. Deixa eu contar aqui para vocês um pouco das atividades. A primeira atividade, é claro, é a atividade... Deixa eu mudar a cor aqui para ficar diferente, e aí vocês conseguem separar uma coisa da outra. A primeira coisa, claro, que entra é a folha de pagamento. Afinal de contas, a gente trabalha para receber salário, não é uma troca. Eu dou a minha força de trabalho para o empregador e ele me retorna em forma de remuneração. Então, folha de pagamento é a primeira atividade central da área de administração de pessoal. Uma segunda atividade muito importante também são as obrigações... Deixa eu botar aqui, obrigações trabalhistas. O que são as obrigações trabalhistas? O recolhimento previdenciário, a informação previdenciária que tem que ser passada, no caso das empresas privadas, para o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. A gente tem as questões relacionadas ao imposto de renda de pessoa física, que também é uma obrigação, as empresas devem recolher diretamente para a Receita Federal. A gente tem as informações da RAIS, Relatório Anual de Indicadores Sociais, que a gente deve informar ao Ministério do Trabalho pelo menos anualmente. Então, tem uma série de informações que entram aí nas obrigações trabalhistas. A gente tem também os benefícios, né? E aqui, benefícios, eu estou colocando os benefícios que são obrigatórios e os não obrigatórios. Benefícios obrigatórios, auxílio transporte. A lei determina que as empresas devem pagar o auxílio transporte, então ele é um benefício obrigatório. Plano de saúde. Não é um benefício obrigatório, não existe nenhuma lei que determine que as empresas devam fornecer planos de saúde para os seus funcionários. Então, é um benefício opcional, optativo. Mas todas essas questões de benefícios entram aqui na área de administração de pessoal. E, por fim, a gente tem uma sub-área que vai se chamar de cargos e salários. Tem gente que coloca cargos e salários dentro de desenvolvimento de pessoas, partindo da ideia de que é uma atividade na qual a gente vai descrever os cargos, relacionar competências individuais a competências de uma determinada função. Eu coloco na administração de pessoal porque, para mim, existe uma diferença entre um projeto de cargos e salários, e aí sim, ele está muito mais relacionado a desenvolvimento de pessoas, mas existe uma rotina de cargos e salários, que diz respeito à manutenção da atualização das descrições, a informações relacionadas à pontuação para as empresas que trabalham com salário baseado em alguma métrica específica. Então, nesse ponto de vista de uma atividade recorrente, eu prefiro categorizar dentro de administração de pessoal. Então, a administração de pessoal tem, essencialmente, essas quatro frentes. Folha de pagamento, obrigações trabalhistas, benefícios, cargos e salários. Vamos para desenvolvimento de pessoas. Aqui também entra
coisa pra caramba. Dentro do desenvolvimento de pessoas, a gente vai ter tudo que é relacionado a fazer com que as pessoas desenvolvam habilidades ou entrem na organização com as habilidades que são necessárias, não só para desempenhar suas próprias funções, mas também para ter atitudes e comportamentos que sejam compatíveis com os valores da organização na qual ela está entrando. Então, o estudo da cultura organizacional normalmente vai aparecer aqui nessa área de desenvolvimento de pessoas. É claro que as questões de cultura permeiam toda a organização, elas nascem lá na alta liderança, mas esse não é muito o nosso assunto aqui. Aliás, se você tem interesse em saber sobre cultura organizacional, escreve aqui embaixo que de repente eu faço um vídeo só sobre isso, tá bom? Mas desenvolvimento de pessoas começa com a primeira atividade, que é a atividade de recrutamento e seleção. São duas atividades no caso, né? Recrutamento, quando eu vou buscar pessoas que tenham um perfil que se aproxime do perfil que eu estou trabalhando, e seleção, quando dentre essas pessoas eu preciso selecionar as que vão, de fato, preencher a vaga. Mas veja que interessante, recrutamento e seleção entra em desenvolvimento de pessoas porque eu estou buscando no mercado pessoas que tenham conhecimentos, competências e valores compatíveis com o valor da organização para a qual eu estou trabalhando. Depois que eu trago essas pessoas com essas competências, esses conhecimentos necessários, chega o momento de garantir que elas conheçam as atividades práticas e que elas dominem o que deve ser feito. É a parte que a gente vai chamar de treinamento e desenvolvimento. Treinamento significa capacitar as pessoas para a tarefa e desenvolvimento significa prepará-las ao longo do tempo para que elas assumam atividades cada vez mais complexas, sejam atividades de gestão ou sejam atividades técnicas cada vez mais qualificadas. Treinamento e desenvolvimento, em algumas organizações, são trabalhados de forma separada. Você vai ter uma área que cuida do treinamento, ou seja, que está preocupado com o desenvolvimento das competências técnicas para dar conta da tarefa atual, e você vai ter pessoas mais focadas no desenvolvimento que diz respeito ali ao médio e longo prazo. Mas do ponto de vista da organização teórica, a gente coloca os dois aqui juntos. A gente tem também as atividades de avaliação de desempenho. O que é avaliar o desempenho? Avaliar o desempenho de forma bem resumida, porque cabe uma aula inteira sobre isso, mas de forma bem resumida é mensurar a contribuição de uma pessoa para as atividades da organização. Então eu quero saber se dentre aquilo que era esperado que uma pessoa executasse, que uma pessoa entregasse, o que ela de fato conseguiu entregar. Isso entra na avaliação de desempenho. E a gente tem também as questões relacionadas à carreira e sucessão. E veja, nesse momento, eu não estou falando daquela descrição de carreiras, eu não estou falando das pontuações que geram remuneração, eu não estou falando, no caso de quem trabalha com remuneração variável, dessa vertente que eu coloquei ali na administração de pessoal. Aqui eu estou falando sobre uma questão estratégica de projeção de futuro. Quem são os gestores do futuro dessa instituição? Como é que eu faço para trabalhar a sucessão? E veja, sucessão não diz respeito só à gestão, diz respeito também a conhecimento técnico. Se você trabalha numa instituição que você, por exemplo, tem uma pessoa que domina com muita excelência uma atividade técnica muito importante, é preciso pensar como que vão ser essas atividades no futuro quando aquela pessoa não estiver mais lá. E, por fim, chegamos na área de saúde e segurança, que basicamente vai se subdividir em três grandes frentes. A primeira é relacionada à saúde do trabalhador. Deixa eu escrever aqui, saúde do trabalhador. Na saúde do trabalhador, a gente tem não só a questão de homologação de licenças médicas, de tratamentos de saúde, afastamentos para tratamento de saúde, mas a gente tem também as questões de planejamento e promoção dessa saúde no ambiente de trabalho. Essa área é responsável por verificar a compatibilidade entre as atividades que são realizadas e a manutenção da saúde dos trabalhadores. É uma área essencial para qualquer grande organização. A gente tem também a área que vai falar sobre segurança do trabalho, uma área fundamental, porque é a área que garante que as atividades de uma organização possam ser executadas sem colocar em risco a vida e a saúde dos seus próprios trabalhadores e da comunidade que se relaciona com aquela instituição de alguma forma. Então, a gente está falando dos próprios trabalhadores, dos terceirizados, da comunidade local, de todo mundo que tem alguma relação ali com as atividades de trabalho. É na segurança do trabalho que a gente tem os procedimentos, por exemplo, de controle de incêndio, de trabalho em altura, de trabalho em espaços confinados, uma série de questões que são abordadas aí. E, por fim, eu coloco aqui uma outra área que eu chamo de qualidade de vida no trabalho. É claro que essa questão da qualidade de vida está dividida entre todas as áreas. O pessoal de treinamento e desenvolvimento também vai discutir a questão da qualidade de vida,
O pessoal que lida com benefícios também trata dessa questão. Mas é importante que, atualmente, a gente tenha profissionais focados em garantir que as pessoas têm boas condições de trabalho, estão tendo ali o apoio necessário. Alguns profissionais que costumam atuar nessas áreas são psicólogos, assistentes sociais, profissionais de saúde, médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas. Eles têm um papel fundamental. A questão da ergonomia, por exemplo, ela entra tanto na questão de saúde do trabalhador quanto de segurança do trabalho, mas tem um impacto fortíssimo na qualidade de vida no trabalho, além de outros projetos que não estão diretamente relacionados à saúde, mas que afetam a saúde de alguma forma. Então, de forma geral, a gente tem essas 3 grandes áreas para estruturar uma unidade de recursos humanos. No entanto, quanto maior a organização, maior a necessidade de você ter o que a gente vai chamar aqui de áreas de apoio. Existem algumas áreas que não fazem exatamente atividade de fim de RH, como recrutamento e seleção, folha de pagamento ou saúde do trabalhador, mas que são fundamentais para que essas áreas consigam atuar. E isso, como eu disse, vai aparecer de forma mais consistente em instituições muito grandes. A gente tem, por exemplo, a área que vai cuidar de relações sindicais ou relações trabalhistas, né? Empresas muito grandes precisam ter pessoas dedicadas a isso, porque é preciso ouvir a demanda dos trabalhadores por meio dos seus representantes, avaliar o que é possível de se implementar, e aquilo que não for possível é preciso que tenha uma resposta, né? Que tenha uma explicação do porquê não pode ser atendido. A gente tem também as áreas que dão suporte a sistemas. Grandes organizações não conseguem conduzir as suas atividades de recursos humanos ou de gestão de pessoas sem o suporte de sistemas informatizados. Então é comum que a gente tenha essa área também. E existem outras áreas, como eu comentei com vocês, por exemplo, gestão de mudança, desenvolvimento organizacional, áreas que vão cuidar de questões de cultura organizacional. Essas áreas que eu coloquei para vocês como áreas de apoio, elas não vão aparecer em todas as instituições, mas elas estão presentes, certamente, em todas as grandes organizações. Você viu uma instituição muito grande, 1.000 trabalhadores, 10.000 trabalhadores, 50.000 trabalhadores, pode ter certeza que uma parcela significativa dessas áreas vai estar presente, porque elas têm um papel fundamental de suporte para o trabalho de recursos humanos. Bom, esse é o resumão de uma área de RH bem estruturada em uma grande organização. Atividades de administração de pessoal, de desenvolvimento de pessoas e de segurança e saúde são atividades centrais para a área de RH, elas têm que existir, e outras atividades de apoio vão aparecer aí, dependendo do tamanho da organização e da importância que ela dá para essas questões. No vídeo de hoje eu tive a intenção de apresentar para vocês a estrutura de uma área de RH, para a gente ter uma ideia de como funciona. Eu espero ter ajudado um pouco vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, é muito importante. Se quiser me deixar aí alguma sugestão para próximos vídeos ou comentar alguma das minhas falas aqui, registra aqui embaixo, comenta no vídeo. E se você conhece pessoas que se interessam pela área de recursos humanos, encaminha para eles. Um último aviso. Se você não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para receber notícias de quando tiver mais vídeos, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Um grande abraço.